alunos, tudo bom com vocês? Então, a gente vai falar essa aula sobre os africanos no Brasil, né? A gente estudou como foi o processo de colonização, como foi a chegada dos africanos no Brasil, a gente vai falar sobre eles. Na imagem a gente pode ver uma das principais manifestações culturais dele, que é a capoeira, né? Que é um esporte muito bonito, que foi ensinado para a luta, que era utilizado para a sua defesa. É importante a gente lembrar que antes dos negros chegarem aqui no Brasil, antes dos europeus chegarem no Brasil, já existia escravidão na África, né? Segundo a professora Leila Hernandes, as sociedades tradicionais africanas, o principal motivo que levava à escravidão era a guerra entre diferentes povos, né? Então, o povo que perdia era escravizado, né? Então, antes da tribo africana também tinha outros motivos, como a fome, né? O escravo trabalhava em troca de comida, a punição judicial, o criminoso era colocado como escravo, a penhora humana. Por exemplo, se eu emprestei dinheiro e não paguei, eu me colocava como empréstimo como pagamento daquele empréstimo que eu fiz, né? Então a escravidão africana tinha como característica trabalhos exaustivos, trabalhar no exército do governo e trabalhar para seu dono de 2 a 4 anos para limpar minha dívida e poder ser livre de novo. A guerra, escravidão e o tráfico no Atlântico. Havia guerras para conseguirem pessoas para serem vendidas. As guerras podem ter sido a consequência mais grave da chegada dos europeus na Europa. Então, o europeu, quando chegou na Europa, ele influenciava guerras para ter escravos, né? Então era uma política de troca. A gente dá arma, vocês guerreiam, só que eu quero escravos próprios para a gente poder levar para o Brasil. Então, no Brasil, a escravidão começou mais ou menos ali no Nordeste brasileiro, né, na produção de açúcar. Né, os mercadores de escravos portugueses iam até os ex-africanos que aprisionavam essas pessoas e faziam a negociação. Né, essa escravidão no Brasil durou mais ou menos 350 anos. Os escravos africanos eram trocados por tecido, pólvora, armas de fogo, cachaça. E os africanos eram revendidos aqui no Brasil. Então os senhores de escravo acumulavam muito dinheiro em troca dos escravos, né? Alguns historiadores, como David Eltis, falam que mais ou menos 12 milhões de escravos deixaram a costa da África entre 1500 e 1867. Desses 12 milhões, 4,9 milhões vieram para o Brasil. Então os africanos são muito importantes para o nascimento da cultura brasileira, que muitas coisas que a gente usa no dia a dia vêm da cultura africana. Então, os escravos foram trazidos, a maioria, ali do sul da linha do Equador, né? Alguns outros foram da costa da Mina, que é a costa do litoral africano, e uma pequena minoria vem do porto de Moçambique, que é um país que existe daquele período. No Brasil, eles recebiam vários nomes, né? Por exemplo, escravos da etnia Bakongo era chamado de Capinda, por conta do nome do porto onde ele embarcou. Então os escravos geralmente recebiam o nome dos portos que eles embarcavam. Se ele via do porto, né, na costa de Minas, ele ia chamar de Mina, e por aí vai. Então aqui temos uma imagem de como seria mais ou menos um navio de escravos. Né, os escravos atravessavam, né, no Oceano Atlântico em navios negreiros, onde viam milhares de pessoas em condições péssimas. A viagem da África para o Brasil durava mais ou menos de 30 a 45 dias. Eles tinham condições péssimas de viagem, ou seja, tinha pouca comida de má qualidade. A cada 2 dias eles tomavam um copo d'água, né? Muitos bebiam água do mar para tentar suprir a sede e adoeciam. Muitos chegavam doentes, cansados, confusos e nem sabiam onde estavam.
né? Eles eram examinados aí por quem ficava no porto ali, eram avaliados e eram comprados em portos do Rio de Janeiro, Salvador, Recife, São Luís do Maranhão, etc. O escravo homem valia o dobro de um escravo mulher, e a escravo de criança ou idoso valia 3 vezes menos que o escravo homem. Né? Eles podiam ser vendidos, alugados ou leiloados para pagar as dívidas do dono. E o escravo não tinha direito ao próprio nome, porque o escravo ele era coisificado. Ele era tido como coisa e não como pessoa. E como era o trabalho escravo aqui no Brasil? Ele trabalhava, em média, de 12 horas a 15 horas por dia. Eles começaram a trabalhar entre as 4 e as 5 da manhã e iam até o anoitecer. Eles trabalhavam o dia todo e domingo e feriados, eles iam consertar cercas, estradas, coisas que não eram relacionadas aos campos. Né? Os escravos homens, eles eram agricultores, carpinteiros, ferreiros, carregadores, pescadores, ou seja, eles faziam tudo o que o dono mandava. E as mulheres cultivavam terra, cuidavam dos doentes, elas colhiam e moíam cana, elas lavavam, passavam, faziam partos, vendiam doces e salgados. A mulher tinha aquela divisão do trabalho que era bem feminina nesse período. Alguns escravos nascidos no Brasil conseguiam ser libertos por causa de alforria, né, que eram obtidas após longos anos de trabalho. E a cultura africana acabou mudando o nosso jeito de viver, né, porque entrou em contato com a nossa religião, com a nossa culinária, né, com a nossa parte artística, nas construções e por aí vai. Por exemplo, a alimentação. Né, temos o feijão, temos a farinha de mandioca, a rapadura, o charque. Tudo isso era uma forma que eles se alimentavam. Né? E eles eram tão pobres de proteína essa dieta, que eles envelheciam precocemente. Ou seja, um homem com 35 anos ficava parecendo uma pessoa de 60, porque não tinha muita proteína para viver. Né? Os escravos geralmente eles eram vigiados por feitores, eles eram castigados por qualquer coisa. Não sei se eles descansavam, se distraíam do trabalho, eles eram chicoteados. Eram usados palmatória, onde copiava as mãos dos escravos e causavam muita dor e inchaço. Gargalheiras, que eram correntes colocadas em máscaras que dificultavam o movimento da cabeça e trancavam a respiração. Tinha as correntes que os prendiam e deixavam presos. O tronco, que era usado para açoitar as pessoas. Os anjinhos, que é aquela ferramenta que colocavam nos dedos e apertavam os dedos, que era muito dolorido. Depois de levarem chicotadas, alguns escravos ainda sofriam mais essa punição. Tinham as feridas esfregadas com sal, suco de limão ou qualquer outra substância que causasse extrema dor, além de garantir que as cicatrizes fossem acentuadas. Então é a chamada salmoura, que você mistura limão e sal e taca nas feridas. A gente já viu muitos registros que era comum os escravos usarem grandes e pesadas correntes de ferro, que prendiam os escravos pelo pescoço e pelas mãos, para evitar a fuga, evitar que eles fugissem. Esse método era usado principalmente durante o transporte entre regiões e causava dor, desconforto e sufocamento. Aqui a gente pode ver um chicote, que geralmente era feito de couro corda, que cortava as costas dos escravos. Em cima a gente pode ver algumas feridas que eram marcas de cicatrizes deixadas pelos senhores de escravo. A gente tem mais ou menos a história da negra Anastácia, que apareceu numa novela, que ela era uma negra de olhos azuis, era grande e bonita. Então ela despertava muito ciúme da mulher do seu senhor, e ela acabou sendo obrigada a usar uma máscara de flange, ou seja, de metal. Ela morreu ainda jovem por causa de muitos maltratos. Ela não tem prova de sua existência, mas é uma figura folclórica muito grande na cultura africana. Alguma das formas de resistência era a religião, que temos a Umbanda, o Candomblé e a Macumba, que não é a mesma coisa, gente, é a divisão. A Umbanda, por exemplo, ela nasceu do sincretismo religioso, ou seja, tem uma mistura de catolicismo, espiritismo e religiões afro-brasileiras. O Candomblé, ela foi trazida pelos escravos e continuou dessa maneira até hoje.
E a macumba, que o pessoal fala, tudo é macumba. Na verdade, macumba é um instrumento de percussão, né? Então, macumbeiro é quem toca esse instrumento. Também tinha a capoeira. A capoeira, como eu falei, é uma luta que parece dança para enganar os donos escravos, né? Então, eles achavam que eles estavam brincando, estavam dançando, mas na verdade estavam treinando uma luta de defesa. Então, eles faziam várias festas para se proteger espiritualmente. Então, uma das principais formas de proteção são os quilombos, né? E aqui eu quero deixar para vocês o trabalho. Quero que vocês pesquisem, escrevam no caderno e mandem fotos para mim do que foram os quilombos, beleza? Mandem para mim. E dessa forma, é interessante a gente colocar que uma figura importante foi o Zumbi, que ele era chefe do maior quilombo que existia, o Quilombo dos Palmares. Então até hoje é comemorado o Dia de Morte de Zumbi como um marco do Dia da Consciência Negra, um marco contra o racismo no Brasil. É interessante que até hoje existem povoados que são nascidos, que são remanescentes das terras do Quilombo, né? São mais ou menos 80 mil pessoas que vivem parecido com seus antepassados nos quilombos. Eles são protegidos pela Constituição de 1988. Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estão ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos, ou seja, eles são donos de suas terras. Quem nasceu no quilombo, as comunidades quilombolas são donas de suas propriedades. Então a nossa aula de hoje é isso, gente. Como eu falei, o trabalho é pesquise o que é quilombo, escreva no caderno e me envie, beleza? Então é isso, até a próxima aula, pessoal. Até mais.